Criador do céu e da terra. Ele é tão grande que a terra é descanso para os seus pés. Ele manda no vento, manda no fogo e manda na água. É dono de tudo e ainda tem tempo para cuidar de mim. A paz do Senhor Jesus. Eu quero meditar juntamente com você no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Isso daqui é um testemunho muito tremendo que Paulo estava trazendo uma devolutiva para os romanos, para a igreja em Roma, né? Tinha uma igreja cristã lá em Roma, e Paulo estava trazendo uma devolutiva. Olha, a fé de vocês tem alcançado o mundo todo mundo conhece sobre vocês, todo mundo sabe da fé de vocês, o testemunho de vocês está alcançando o mundo inteiro, vocês não têm noção. E eu agradeço ao meu Deus por Jesus Cristo em relação a vocês, porque o testemunho de vocês está abalando, como dizem, né? Os pregadores, está abalando. E Paulo vem, né, descrevendo que ele quer colocar, ele colocou no coração de ver, muitas vezes tentou de viajar para ver os irmãos, né, igreja de Roma, mas não tinha oportunidades, né? Mas vamos focar assim no testemunho. Você tem um testemunho para contar? Por mais que você pense, não tenho nada para falar. Você tem um testemunho. Por exemplo, você tem um testemunho do seu casamento, você tem um testemunho dos seus filhos, quando foi em cada gestação você passou por uma dificuldade, você tem um testemunho do seu primeiro emprego, você tem um testemunho de quando você aceitou a Jesus, você tem um testemunho de quando você pregou pela primeira vez, você tem um testemunho de quando você evangelizou pela primeira vez, você tem um testemunho de quando você começou a ler a Bíblia pela primeira vez, você tem um testemunho. É porque muitas vezes a gente foca nas situações que a gente passa, a gente foca nos problemas que a gente passa e esquece que ao final de cada luta, de cada situação que o Senhor permite na nossa vida, gera um testemunho. Gera ali, o Senhor gera a situação, é um conflito, é uma dor, é algo que muitas vezes nos constrange, nos faz chorar, mas tem um fim e é gerado um testemunho. É aí que está a gratidão. Você tem um testemunho para contar. Então, a próxima vez que você receber uma oportunidade, não fica perdido procurando na harpa, é aquilo que eu vou cantar, aquilo. Não. Fica trazendo a memória. No livro de Salmos fala, né, o salmista falando, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, os testemunhos também. Traz esperança, meu Deus, o Senhor me abençoou aquela vez, dessa vez também não vai ser diferente. Eu creio que o Deus que abriu a porta daquela vez, quando eu mais precisei, que eu clamei, eu pedi oração na minha igreja, e o Senhor atendeu o meu clamor e me abençoou, então eu creio que nessa situação também o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Então traga à memória aquilo que te dá esperança. E a esperança do cristão, claro, é o reino do céu, mas enquanto Jesus não volta, enquanto a gente não parte para o Senhor, a nossa esperança é vencer mais uma guerra, mais uma luta, mais uma batalha que nós passamos, que nós enfrentamos. Então, conte a bênção, conte o seu testemunho na sua igreja, quando você cruzar com alguém na rua, a pessoa puxar um assunto no posto de saúde, no ponto de ônibus, dentro do ônibus, na calçada de casa, quando você vai deixar o seu lixo, quando você vai limpar, alguém passa por você e te dá um bom dia e puxa algum assunto. Então, esse assunto que a pessoa vai falar vai fazer você se lembrar de uma situação e você conta rapidamente ali para a pessoa, porque as pessoas precisam de uma palavra amiga.
E às vezes você não sabe chegar na pessoa e falar: "Oi, Jesus te ama, olha, tem uma obra na sua vida". Você não tem essa destreza, tem pessoas que são, eu não sei explicar, mas tem pessoas que já começa a falar de Jesus numa facilidade muito grande, mas tem outras pessoas que não têm essa facilidade de falar de Jesus. Então você tem um testemunho para contar. E aí você conta, você fala, e aquela pessoa fica ali intrigada, por mais que naquele momento dê a impressão de que não está acontecendo nada, a pessoa não esboça nenhuma reação, mas é uma semente que está sendo semeada ali, da palavra de Deus. Então, o Senhor coloca oportunidades na sua vida, na nossa vida, para testemunhar. Eu creio que a igreja de Roma ficou muito feliz ao receber essa devolutiva de Paulo. Poxa, o mundo inteiro está sabendo sobre a gente, o mundo inteiro está sabendo. Vamos se esforçar cada vez mais. Vamos se esforçar cada vez mais. Por quê? Porque é para que o nome do Senhor venha continuar sendo glorificado. Então imagina, você é fulana de tal, você é o irmão fulano, poxa, eu ouvi seu testemunho aquele dia, assim, assim, e aí você vai ficar impressionado, assim como os irmãos romanos. Eles ficaram impressionados e muito alegres. Tenho certeza que eles ficaram assim muito alegres quando eles receberam essa resposta, porque o Senhor lhe traz resposta. Não é em vão tudo que a gente passa. As situações que o Senhor permite nós passar, não é em vão. Vai ter um retorno, você vai ver esse retorno. Então você precisa focar no seu testemunho. Está passando pelo quê? Qual é o seu vale, a sua dificuldade? Foca no testemunho. Foca no seu testemunho. Amém? Então o Senhor, Ele nos permite passar por situações. Então quando o Senhor abrir aqui a porta mais uma vez, o próximo testemunho que eu vou contar, porque assim, para cada pessoa específica, para cada congregação, é algo que o Senhor vai trazer. Então, tem uma pregação, por exemplo, você vai pregar numa igreja, você que prega a palavra, o Senhor vai tocar em você para você contar o testemunho de uma luta que você passou e como você venceu, como o Senhor te deu estratégia para vencer aquela luta. E numa outra igreja, não vai ser o mesmo testemunho. O Senhor vai trazer uma outra situação. Eu enfrentei um espírito maligno, terrível, foi uma potestade. Então o Senhor vai, dentro da palavra, o Senhor vai trazer esse testemunho de como você enfrentou essa potestade, como você enfrentou, esse inimigo. Então, para cada igreja, para cada situação, para cada pessoa, é um tipo diferente que o Senhor vai trazer para você testificar. Então, eu trouxe, por exemplo, aqui o testemunho da minha segunda gestação. Eu tinha que ser a primeira, mas o Senhor sabe como direcionar as situações, os testemunhos. Tem mais, tem. Mas à medida que o Senhor for trazendo, e aí eu vou gravando para postar aqui, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, quando o Senhor vai tocar em você, vai trazer alguém, vai colocar no seu caminho e você vai testificar. Olha, eu passei por tal situação, foi tal dia, assim, assim, e o Senhor me deu a vitória. Você vai falar como isso aconteceu. Não é simplesmente, não, o Senhor me deu a vitória, pronto, para resumir, encerrar o assunto para a pessoa ir embora. Não é assim. Você vai detalhar como isso aconteceu. De quando você começou o problema até a finalização dele. Como foi? Você enfrentou muita dificuldade, você passou por um vale, enfrentou, enfim. Então você vai detalhar ali, né? Muito bom a gente colocar riqueza de detalhes dentro de um testemunho, porque muitas vezes é a mesma situação de uma outra pessoa e essa pessoa está perdida, não sabe como agir, como fazer. E dentro do seu testemunho detalhado, essa pessoa vai saber o que fazer. Amém? E essa pessoa também vai vencer, porque o Senhor trouxe para ela uma resposta dentro do seu testemunho. Então não se limite, deixa o Senhor trabalhar na sua vida. E à medida que você for abrindo a boca para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, o Senhor vai te enriquecendo cada vez mais de sabedoria, força e graça. Amém? Fique com essa meditação e procure trazer à memória
Procure trazer à memória como foi desde a sua infância. Se não consegue, desde daqui para trás ou de lá para cá, não sei qual é a forma que você gosta de memorizar situações que ocorreram na sua vida ao longo da sua existência. Então, vai trazendo a memória e vai puxando lá de trás, vai puxando, que o Senhor vai trazendo. E você, poxa, aquele dia, meu Deus, anota num caderninho alguma coisa. Faz alguma coisa para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida. E você vai ver a glória de Deus superabundar cada vez mais na sua fraqueza. Você fala, não, essa situação aqui é para a glória de Deus. Você não vai mais chorar, não vai mais reclamar, não vai mais. Você só vai pensar, eu quero testemunhar. Meu Deus, nossa, quando essa situação acabar, não sei quando, não importa quando, mas eu quero aproveitar ao máximo essa situação que eu estou passando, porque eu quero testemunhar, eu quero contar a bênção. Eu vou contar a bênção em nome de Jesus. Amém? Então fique com essa meditação. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Há uma ferida, angústia e aflição, gemido preso, vontade de morrer, bate na porta, não havia resposta, e o inimigo estava a me vencer. Olhei ao redor, não vi a saída, só escuridão. Mas dentro de mim, guardado em meu peito, a promessa do Senhor. Mas eu clamei, chorei, insisti, roguei. O céu era de bronze e não queria se abrir. Clamei, chorei, insisti, roguei. O céu se abriu pra mim. Mas não perdi a esperança, pois eu sabia que Jesus estava lá. Insisti com a perseverança, e Ele me ouviu e veio logo me abraçar e me salvou. Jesus me salvou, me tirou de um poço fundo, e hoje aqui estou. Olhei ao redor, não vi a saída, só escuridão. Mas dentro de mim, guardado em meu peito, a promessa do Senhor. Mas eu clamei, chorei, insisti, roguei. O céu era de bronze e não queria se abrir. Clamei, chorei,